Bom dia para todos vocês, né? Agora oficial. Nós vamos, então, começar a nossa aula de hoje, dia 9, né? Dia 9. E a gente tem a expectativa de que seja uma quinta muito proveitosa e que vocês também, né, possam ter essa alegria e, olha, coisa boa, é quinta-feira, já está começando aí melhor dizendo, mais uma semana, né? E nós temos sido a cada dia sustentados pelo Senhor, né? Glória a Deus por isso. Bem, vocês certamente vão receber o nosso cronograma com as aulas, desculpa, as matérias para a prova. Já enviei, né, ontem, e no outro horário nós vamos fazer a revisão, tá joia? E eu quero, claro, né, deixar aqui para vocês uma, uma breve palavra, né? Jó, todo mundo conhece, né, a história de Jó, e, e ele esteve passando por momentos muito difíceis. E aí a gente estava perguntando assim, né? Como que Jó, então, como milagrosamente, vamos dizer assim, né? Depois de tudo aquilo que Jó viveu, ele consegue recuperar todo o dinheiro dele, toda a propriedade dele, a família, né? Na verdade, assim, ele tem outros filhos, outras filhas, etc. Como é que ele consegue, então, fazer isso? Na verdade, quando a gente lê Jó 29, a gente percebe o quanto Jó semeou. Jó ajudou órfãos, Jó ajudou viúvas, pessoas que estavam aflitas. O dinheiro dele não era só para ele. O dinheiro dele também era para poder ajudar as pessoas. Por fim, Jó plantou durante a vida dele inteira. E quando a Bíblia nos conta que as coisas foram restituídas para Jó, essas pessoas vieram até Jó e trouxeram presentes, viram a dor, a angústia, a tristeza de Jó e retribuíram. Porque não vai cair ouro, ovelha, carneiro, vaca do céu, né? Deus, então, toca no coração daquelas pessoas para se lembrar o que Jó fez por elas, e elas, então, vão até lá, né? Vão até Jó e dão para Jó os presentes, sabe? Ajuda Jó a recomeçar. Então, a mensagem que eu quero dizer para você, o que você tem semeado? Professora, mas eu só tenho 14, 15 anos. Você pode semear tanta coisa boa, sabe? Como que você tem tratado as pessoas da sua casa? Quando você vai à padaria, ou quando você vai até a um supermercado? Antes dessa pandemia, como você tem tratado, como você estava tratando as pessoas? Para pensar nisso. Que o lugar mais difícil de a gente semear, muitas vezes, é dentro da nossa casa, e nós precisamos fazer um esforço para fazer aquilo que nossa mãe quer, para fazer aquilo que nosso pai está pedindo para fazer, ou até mesmo para ajudar aquele vizinho que está precisando. Eu não sei. Como nesses tempos de pandemia você pode semear? Eu sei que você pode. Quando você manda uma mensagem para alguém, um telefonema, ou até mesmo quando você encontra alguém, dá uma palavra de esperança, enquanto todo mundo está dando uma palavra de derrota. Eu sei que Jó plantou. Ele viveu aquele momento difícil, mas quando precisou de restituir, retribuir, essas pessoas, certamente essas pessoas que Jó ajudou,
foram movidas para abençoar a vida também daquele homem de Deus. Guarda isso no seu coração e pensa assim, olha, hoje eu quero semear. Semear 3 sementes boas. Uma palavra boa, quero fazer alguma coisa para minha mãe, para meu pai, uma coisa que seja, que eles não estão esperando. Quero agradecer, sabe? Dizer, mãe, pai, muito obrigado, porque tem comida na nossa casa, muito obrigado, porque a gente tem um teto para morar, né? Que maravilha, glória a Deus. Muito obrigado pelo seu esforço. Mãe, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas nós vamos vencer. Semeia palavras de bênção, semeia palavras de vitória, porque certamente, né, nós vamos vencer. Deus abençoe vocês. Eu vou fazer a chamada aqui no inicial. Deixa eu abrir aqui. Para fazer a chamada. Mais uma vez, vamos prosperar isso para mim. Com licença, gente, só um minutinho. Arthur. Arthur não está. Clara. Presente. Daniel Fernandes. Daniel Fernandes, tá não? David Salles. Presente. Davi Teixeira. Presente. Davi Teixeira? Presente. Tá, vi que é você. Esther. Presente. Felipe. Beleza, Felipe. Fernanda Carolina. Fernanda Carolina não está. Calma, Fernanda. A outra Fernanda já está dando presente. Gabriel. Gabriel não vi também, não. Isabela. Presente. Isaac. Presente. Juan. Presente. Júlia Neves. Presente. Kaique. Presente. Ok, Larissa. Letícia. Ok, Letícia. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Beleza. Cadê onde eu parei aqui, gente? Mariana. Beleza. Matheus. Presente. Beleza. Rafael. Cadê o Rafael? Não está, né? Raquel está. Sara. Sara. Thalita. Aí. Vinícius. Presente. Beleza. Ana Clara. Ana Clara também não vi. Fernanda de Fátima. Já está aí, já falou. Hoje, dia 9/7. Ok, vocês vão abrir o livro de vocês aí, por favor, na página 13, tá? Vou abrir o livro na página 13. Ficou faltando eu falar de causa e consequência e enumeração.
causa e consequência e enumeração, tá? Bem, nós estamos falando, só para a gente contextualizar aqui, estamos falando sobre o texto dissertativo, a argumentação utilizada no texto argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Bem, aí o texto traz, na verdade, o livro de vocês aí na página 6, só para a gente seguir uma sequência, ele fala para você, gente, o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, né, ela é ali, então, a tese que você vai defender, ou o assunto que você vai defender. E a introdução não precisa ser alguma coisa muito longa, né? Por exemplo, você logo você vai falar, né? Falar sobre essa questão da solidariedade. Vocês percebem que eu comecei, né? Eu comecei falando sobre. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Eu comecei falando sobre em tempos de pandemia. Repito, Fernanda. Peraí, a outra Fernanda está tentando entrar aqui. Pera. Então, por exemplo, eu digo assim, eu estava falando, assim, o computador da Fernanda travou. O que eu estava falando é o seguinte, que o texto dissertativo ele vai ter sempre essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Certo. Na introdução, a gente pode fazer uma coisa bem simples, a qual nós vamos defender. Eu coloquei aqui uma frase que vai ser minha introdução, tipo, em tempos de pandemia, vírgula, nunca se viu tantas ações solidárias pelo Brasil afora. Essa é minha tese. Tá? Aí você pode, já no desenvolvimento, para trazer a questão da argumentação, você já pode dizer, 2020 foi marcado por uma grande epidemia ou pandemia de coronavírus, e várias pessoas perderam seus empregos. No Brasil, há muitos trabalhadores informais, e por não poder trabalhar nas ruas, nas feiras, etc., perderam seu sustento. E o que foi feito? O que está sendo feito? Primeira coisa, né? O governo liberou um auxílio emergencial no valor de R$600, né? A princípio, né? Porque já pagaram até R$1.200 já, né? A primeira parcela 600, depois mais 600. E mais ainda, várias igrejas estão se unindo, cantores, fazendo lives, pessoas do Brasil inteiro se unindo para ajudar instituições e também para ajudar pessoas. Então, o que eu quero que você pare para pensar? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo esse último que eu falei aqui para vocês, da página 13, que é a exemplificação. Eu estou trazendo vários exemplos de ações solidárias que têm acontecido no mundo, né? A gente pode até comparar. Olha, eu estou vendo, Adriana, eu assisto aos jornais e vejo as ações das igrejas, vejo as ações de religiosos de uma forma geral, estou vendo as ações de vários cantores fazendo lives para ajudar instituições específicas, estou vendo, por exemplo, cantores, jogadores de futebol, fazendo doações de cesta básica nas comunidades onde eles moravam, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que você está vendo essa questão toda. Então, você vai usar aqui a questão da exemplificação, tá bom? Porque você não vai usar o argumento de autoridade, você não vai usar contra-argumentação.
Você pode usar dados da realidade também, de repente mostrando quantas pessoas foram curadas de Covid, ou quantas pessoas também ainda estão, ou quantas vidas foram perdidas. Aí, o penúltimo fator aí foi a questão da causa e da consequência. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Por quê? Porque muitas vezes as provas de Enem, elas pedem isso, assim, a partir da leitura dos textos acima, dos textos motivadores, eles usam essa palavra, a partir da leitura dos textos motivadores, indique a causa e a consequência da violência no Brasil. Então, primeira coisa que eu preciso pensar, tá? Vou trazer, isso é outro tema. Qual que é a causa? Né? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente tem um problema de desestruturação dos lares, pensando aí na questão do micro, é um fato, né? A desestruturação no lar. Segundo aspecto, a gente tem a questão da própria educação, uma causa. O tráfico de drogas, outra causa. E o que isso gera, né, para a sociedade? Então, eu vou pegar só 3 argumentos, só 3 causas, porque o meu texto tem aí, sei lá, 25 a 30 linhas, e você não vai poder escrever um monte de coisa. Então, a primeira coisa, eu vou falar sobre a desestruturação dos lares, pode gerar violência, a questão da educação, ou da falta da educação, e a terceira delas, a questão do tráfico de drogas, né? Então, quando eu falar essas 3 coisas que são causas, então vamos pensar assim, a desestruturação, muitas famílias... Professora, Oi. só rapidinho. Isso aí é revisão da prova? Não, senhor. E isso aqui eu estou continuando aqui falando da estratégia de argumentação no texto dissertativo. Vocês vão precisar disso porque vocês vão fazer um texto dissertativo para a prova, tá? Então, guarde aí essas questões também. Bem, aí a causa é que, com o tempo, muitas mulheres, com a liberação sexual, por exemplo, muitas mulheres tiveram filhos, né, fora do casamento. E muitas vezes esse menino não tem referência paterna. Isso é uma coisa. Essa mãe tem que trabalhar. E como essa mãe tem que trabalhar, esse menino, ele vai ficar na creche, ou então ele vai ficar com a avó, ou muitas vezes fica com o irmão mais velho, não sei, né? E essa mãe, então, não tem o privilégio de educar, de cuidar do seu filho, etc. e tal. Muitas vezes não é uma influência ali para o filho, e esse filho, de repente, não recebe uma educação também de qualidade, né? E quando eu falo de educação de qualidade, gente, eu estou falando da educação em nível integral. Por quê? Porque aqui, né, onde vocês estão, todo mundo fala isso, vocês recebem a educação em nível integral. E o que isso significa? Nós queremos, sim. Eu quero que você saia daqui fera em análise sintática, eu quero que você saia daqui fera em produção textual. Mas não é só isso. Eu me preocupo com vocês. Eu quero saber como vocês estão. Né? Eu quero falar para vocês, por exemplo, assim, fora de português, matemática, né? Eu falo para vocês, gente, tem que plantar a coisa certa.
A educação, ela não vai ser só na questão de conteúdo, vai ser relacional também. E eu me lembro de duas alunas nossas que saíram da escola para fazer terceiro ano no outro lugar, e de repente, passou um mês, elas voltaram. Falaram, não, pelo amor de Deus. Por quê? Por que vocês voltaram? Professor. Porque a gente voltou, porque aqui a gente é visto como ser humano, não é só mais um número. O professor lá não sabe nem quem a gente é, sabe? Não está nem aí, não está nem preocupando o que a gente é, o que a gente não é. E, assim, a gente não recebe tratamento personalizado, foi o que ela disse. Então, assim, é o diferencial da nossa Professor, escola. Oi, pode falar. eu só tenho uma coisa pra dizer. Alguém da nossa turma também já fez isso, só que ele voltou com uma semana, professor. É, pois é. Então, na verdade, é o seguinte. Eu te respondo. Eu te respondo. Exatamente, Vinícius. Então, porque é diferente, não é, Vinícius? Não é diferente? Eu acho os alunos do é bem colégio diferente terceiro, mesmo, professora. Porque lá é igualzinho o que a senhora falou. Foi considerado como mais um naquela escola horrível. exatamente. E aqui, eu acho que o maior diferencial mesmo é tratar um por um pelo nome, é saber, a gente sabe as dificuldades, de repente, que cada um passa, as necessidades que tem. Então, isso faz muita diferença para vocês. E para nós também. Porque, por exemplo, às vezes o menino chega chorando na escola, chega angustiado, e você pega e fala assim, ô fulano, vamos conversar, né? Você quer que eu ore por você? Quer conversar um pouquinho? Você abre o canal de comunicação, porque a gente sabe, né, que não é só o português, não é só a matemática. Então, basicamente, isso foi uma questão de exercitação de causa e consequência. E, por fim, a questão da própria enumeração, que está na página 14. 14 aí, tá? Que é, então, a enumeração, tá certo? Que é o quê? Como que é enumerar? Em primeiro, isso. Aí você conta tudo. Depois, aquilo. Então, a enumeração é uma estratégia. Os elementos são apresentados em sequência. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, aquilo. Em terceiro lugar, aquilo. Tá bom? Então, assim, a gente viu aí esse primeiro momento. E eu gostaria de debater com vocês agora essa produção textual que está aí na página 14 e 15. Só um minutinho. Desculpa. Página 17. Abra aí. A 14 e 15 não interessa agora, não, porque é gênero reportagem. E eu quero um texto dissertativo argumentativo, tá? Professor, é o livro 1, né? Livro 2, nós já estamos no 2. 2? Página 17, isso. Pega lá o livro 2. Professora, é o livro 2? Sim, página 17. Por uma segunda abolição. A antiga relação de violência e trabalho, análoga à situação escrava, permanece vigente no Brasil, tá? Então, na verdade, violência e trabalho. Primeira coisa que está no subtítulo aqui para mim, está falando que essa antiga relação de violência e trabalho, que é análoga ou comparada à situação da escravidão antigamente, permanece vigente no Brasil. Isso quer dizer que ainda existe pessoas sendo tratadas como escravos. Tá?
Todo mundo lembra aí, né? Viu com a Yara, essa questão da própria escravidão, até já assistiu aí uma Escravizaura da Vida, ou 12 anos de escravidão, são filmes que trabalham essa época de escravidão, em que o negro, ele era uma peça, né? E o senhor de escravo o tratava muito mal. Aí ele tinha lá um capataz, um feitor, que cuidava desses escravos, e esses escravos tinham que trabalhar. Se não trabalhasse, era chicotado. Se fizesse alguma coisa, tronco, né? Quem já esteve em Salvador, quando a gente fala Pelourinho, o Pelourinho, gente, nada mais é um local que tinha um tronco no meio, e os escravos apanhavam ali no centro da cidade para servir de exemplo para todos os outros escravos que estavam passando por ali e servindo os seus senhores, e apanhavam. Se não fizesse alguma coisa que não... ou fizesse alguma coisa que não agradasse, apanhava. Então, aqui, esse texto, ele já traz uma pista para nós, porque o título dele diz, por uma segunda abolição. Tá certo? Por uma segunda abolição. Vamos lá. Somam mais de 46 mil os trabalhadores resgatados, olha o número, em situação análoga à escravidão nos últimos 20 anos no Brasil. Os dados são do Grupo de Fiscalização Móvel, formado por auditores do Ministério do Trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho Federal e forças policiais. Apesar de a abolição ter ocorrido mais de 120 anos, o que caracteriza hoje o trabalho escravo, podem os trabalhadores submetidos à condição desumana ecoar algum vestígio da escravidão abolida em 1888? Uma verdadeira luta vem sendo travada por diversas organizações para que ocorra a segunda abolição da escravidão, por meio da aprovação da PEC 57A, proposta de emenda constitucional, é isso que significa PEC, que prevê o confisco da propriedade do empresário flagrado, utilizando-se de trabalhadores em situação de escravidão, para a reforma agrária ou para o uso social urbano. A proibição de seres humanos serem proprietários de outros seres humanos, desde 1888, não impede que a violência contra os trabalhadores ainda seja uma realidade em nossa sociedade, infelizmente. Alguém sabe me dar algum tipo de exemplo de escravidão no Brasil, levando em consideração esse texto aqui, alguma coisa que já tenha visto em jornal, revista, que lembra isso aqui que a gente já acabou de ler? Alguém lembra aí de uma situação que é uma situação análoga? Eu lembro daquele cara, foi até recente até, que aquele policial sufocou aquele negro até ele morrer. Ah, tá. Aquilo foi uma situação de violência, né, terrível. Mas, assim, o que eu estou pensando aqui, Juan, por exemplo, em relação ao Brasil em si, nós ainda temos lugares no país, por exemplo, que o cara, vamos pensar aqui, vamos pegar... O cara tem uma mina de ouro, né, igual tinha antigamente na Serra Pelada, lá que as pessoas iam para poder buscar ouro, etc. Ou os trabalhadores rurais de alguns lugares. Deixa eu explicar como funciona. O cara contrata, né, esses trabalhadores aí para ir trabalhar nas fazendas deles, nas coisas deles. Esse cara tem uma vendinha, tá bom? E ele não oferece, ele contrata o trabalhador, mas ele não oferece comida, ele não oferece, talvez oferece só água, mas não oferece mais nada.
Aí ele diz para o trabalhador, ô trabalhador, você vai ganhar R$ 2.000 para trabalhar aqui. Aí ele aceita, porque ele tem que mandar dinheiro para a família dele, aquela coisa toda, falando, não, R$ 2.000 é ótimo, eu não estava recebendo nada lá na minha cidade, então vou trabalhar aqui. Só que, o que acontece? Esse trabalhador tem que comer, né? Esse trabalhador tem que dormir. E ainda acontece no Brasil isso. Aí tem lá a vendinha, o restaurante, que é do dono do local que eles estão trabalhando, o dono da fazenda, o dono da lavra de ouro lá, aquela coisa toda. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá comer. Se a gente for fazer um parâmetro, só para vocês terem uma ideia, aqui em Belo Horizonte, você consegue comprar um marmitex de R$ 10. Então, seria normal se o cara está trabalhando lá, pagar um valor, de repente, menor do que esse. Mas não é isso que acontece. Ele paga um valor muito maior que esse. E o cara vai anotando no caderninho dele lá. Ele vai lá, pega uma coisa para beber, ele vai lá, pega um pão para comer, ele vai anotando. E a coisa vai sendo tudo super faturada. No final, esse cara acaba recebendo praticamente nada, ou muito pouco, para enviar para sua família. Percebe? Isso sem contar que ele não tem carteira assinada, ele não tem garantia nenhuma. Então, o cara que ia receber 2.000, recebe 400 e vai mandar para a família dele um valor, mas também ele pensa, não posso ficar sem dinheiro nenhum aqui. Aí isso vira uma bola de neve. E ele não consegue se livrar desse cara. E aí ele vai, pensa assim, agora eu vou ter que trabalhar, acaba trabalhando ali a vida inteira, eventos, não, quando você pagar o seu patrão, você vai embora. Mas, de certa forma, a coisa é feita para você nunca pagar. Então, isso é uma situação análoga, sabe? Isso é uma situação análoga à questão da própria escravidão. E eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso para a nossa prova de produção textual, sobre essa questão do trabalho escravo no Brasil. Então, pesquisem sobre isso, comecem a buscar argumentos. E isso não acontece... Professor, Oi. uma vez eu tava vendo um programa, aquele programa de televisão em que eles param, tipo, como se fosse aquele da Polícia Federal que fica nos aeroportos, deixando quem passa, quem não entra. Então, aí a gente tava vendo um vídeo lá, um programa que tava vendo vários japoneses, e lá no Japão tem muita escravidão, né? Por isso que as coisas lá são muito baratas. Aí eles estavam vindo sem dinheiro, sem nada. Aí o cara foi e falou assim: o policial federal não deixou eles passar. Aí depois ele foi e explicou por que ele não deixou os japoneses passarem. Ele explicou porque às vezes eles vêm de lá do Japão porque eles já foram comprados de lá. Aí tipo eles pagam $2.500 por um japonês e enviam eles pelo avião. Aí às vezes eles não deixam passar por causa disso. Ou seja, eles estão comprando e estão trazendo como se fosse o Mercado Livre que você compra um produto e chega na sua casa. É a mesma coisa, eles compram um japonês lá do Japão e ele vem para cá. Interessante, interessante. E também vários outros lugares, né? A gente tem a China, né? Isso não é China. Eu tô achando também que a China comunista... Não é China, né? é Japão, eu não sei, eu confundi. Deve ser China, porque na China, o trabalho escravo é absurdo, né? Claro que no Japão também já teve isso. Eu estava assistindo também o seriado Japão no YouTube. O Japão Visto de Cima, muito fantástico. Eu aprendi muitas coisas sobre Nagasaki, né? Que onde foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E aí estava mostrando isso, que numa daquelas ilhas lá, tinha a fábrica da Mitsubishi. E as pessoas trabalhavam como escrava, até exaustão. Então, isso existiu muito, muito também. Eu não sei se existe hoje, mas, assim, do jeito... Eu acredito que não. Mas todos os lugares existe um pouco disso. Mas na China é gritante, porque é um país comunista.
e as pessoas precisam, trabalham o tanto que o patrão determinar. Por isso, o nosso medo aqui de comunismo, né, de marxismo ideológico, essas coisas todas que têm acontecido dentro das universidades, né, e nós precisamos nos preparar, né, para poder debater, para poder conversar com as pessoas, porque elas têm um poder de persuasão muito grande, e a gente acha que comunismo é lindo. Comunismo não é lindo, não, gente. O comunismo mata muito cristão até hoje, não tem misericórdia nenhuma em relação às pessoas, tem uma classe, a classe alta lá, toda no poder, comendo do bom e do melhor. A gente vê lá a Coreia, né, essa Coreia do Norte, e os pobres vivendo, muitas vezes, né, das migalhas governamentais. Então, nós vivemos um período muito grande de socialismo no nosso país, né? E agora é hora da gente, né, levantar, começar a estudar, vocês meninos agora, do 8º ano aí, começar a ler sobre isso, né? Então, vamos parar para pensar. Nosso tema de redação, ele vai, anota aí, tá? Página 17, ele vai, então, permear sobre isso, sobre a escravidão ainda existente no Brasil, tá? E aí é claro que a gente pode comparar com outras coisas do mundo também. E o que eu vou pedir para vocês, meninos, eu vou pedir o seguinte, né? Olha, gente, eu preciso que vocês escrevam, né? No mês passado, na primeira etapa, não foi o nosso caso, porque nós tivemos a primeira redação, foi muito tranquilo, foi em sala de aula e etc. Mas eu tive vários problemas na segunda etapa, não com vocês, do ensino fundamental, mas de algumas pessoas, né, que enviaram textos da internet para mim. Simplesmente olharam na internet o texto, copiaram e mandaram, né? E eu tive que dar 0, não tem muita conversa, não. Porque eu sei, você pode virar para mim e falar assim, ô professor, mas como é que você descobriu? Gente, eu sei como que o Juan escreve, eu sei como que o Lucas escreve, eu sei como um menino de 8º ano escreve, tá? Então, eu prefiro, né, a nossa prova vai valer 9 pontos de português, 2 pontos de produção textual. Então, olha só, eu prefiro que vocês escrevam alguma coisa que vocês pensam. É óbvio que, por exemplo, professor, eu sei pouca coisa sobre essa questão da escravidão no Brasil ainda, né? Aí você pode ler alguma coisa da escravidão no passado, como que eram tratados os negros, depois vieram os colonos italianos, alemães, etc. Como que essas pessoas eram tratadas, e agora? Quais tipos de trabalho, só um pouquinho, Nanda, quais tipos de trabalho eu posso dizer assim, ó, isso aí é análogo, ou esse aí se parece com um trabalho escravo, tá? Então, eu gostaria que vocês parassem para pensar, desse uma lida, construísse argumentos, mas não copiem, por favor, tá? Não copiem nenhum texto da internet e vocês parem para pensar, nossa, o que eu vou fazer? Tal. Então, o que eu posso construir? Claro que eu vou construir uma proposta, vou fazer uma pergunta, e vocês vão ter que construir um texto dissertativo argumentativo a partir dessa pergunta. Pode perguntar, Fernando? Claro, o objetivo de eu estar falando com vocês o tema, Nanda, é que vocês pesquisem, podem pesquisar dados, né? Vocês podem, pode pesquisar porcentagem, pode pesquisar que tipo, quem é esse trabalhador que está se submetendo a trabalho. Gente, ele tem trabalho ainda, assim, muito sério, a gente tem trabalho em carvoaria, crianças ainda, gente. Crianças desses lugares, desses grotões, aí, trabalhando em carvoarias, né? A gente tem a prostituição infantil, a gente tem tantas coisas no mundo afora. Por exemplo, na antiga, na União Soviética agora, no leste europeu, gente, é perigosíssimo. É perigosíssimo. Se você vai a esse lugar, primeiro, você tem que ir conhecendo uma pessoa, você não pode ir sozinho, porque o tráfico humano
é muito sério nesses locais, né? Tem uma minissérie no Netflix, não sei o que, Border, não sei, eu não lembro o nome, eu só lembro que significa fronteira, não sei o que, Border. Professora, Que fala sobre isso. tráfico de criança, de mulher, Isso! É é uma considerado também que essas mulheres elas vão ser levadas. As crianças, elas vão ser vendidas, tá? Mas no caso das mulheres, elas muitas vezes são levadas para casas de prostituição para servir como escravas. E elas são dopadas. Sim, na maioria das são vezes. dopadas. E muitas vezes são vendidas mesmo, né? Até as mais virgens valem mais, etc. Sim, são vendidas. E como tem países, né, Thalita, que aceitam casamentos com crianças, né? A gente tem muito isso. A gente está muito de verdade. Dentro da nossa realidade, não que isso não exista, existe sim, tá, gente? Eu estive como missionário no Vale de Jequitinhonha e vi muitas ações em relação a essa questão da prostituição infantil. Agora, igual existe nesses países europeus, que é muito sério, que a pessoa fala, você vai sair daqui, aí pega uma menina bonita aqui, você vai sair, ó, você vai ter um emprego em tal lugar lá, você vai fazer isso, aquilo, outro, a menina paga, e, na verdade, ela está sendo levada para a prostituição. Isso a gente vê muito em filme, e é uma realidade. Que várias casas de prostituição, etc. Mas também tem locais que o governo está atrelado com essa questão dessa corrupção, Sim, dessa a coisa polícia. toda. Eu tava vendo uma aeromoça que ela, tipo assim, ela foi lá pro Egito. E aí ela tava tirando foto com as pirâmides. Só que lá também é perigoso o tráfico de mulheres. E aí ela postou uma foto no Instagram com a localização dela. Nisso, tipo, o pessoal já viu que ela tava lá e aí ofereceu, tipo, você sai comigo e aí eu te dou não sei quantos reais. E aí ela falou pro líder meio de turismo dela. Aí ela falou assim: muitas mulheres estão caindo nisso, mas na verdade é para fazer tráfico de mulheres. Exatamente. Esse cara, o que esse cara faz, né, Thalita? Esse cara chama para sair, dá uma coisa, essas meninas desaparecem. E por isso nós temos aí, vocês pesquisem esses dados na internet, você vê, de desaparecimento na Europa de uma forma geral. Né? A gente tem falsas ofertas de emprego. Isso é um fato, gente. Isso aí acontece, graças a Deus, está muito longe da gente aqui, mas a gente tem que ficar esperto, porque às vezes a gente acha que aquele emprego dos sonhos que você vai ter na Europa, etc., ganhar não sei quantos $1.000 ou 1.000 euros. Never walk alone. Né? Never Tem walk até alone. Um filme também que, tipo, a menina vai viajar sozinha, aí, tipo, ela é adolescente com uns 16 anos, aí, tipo, um cara oferece pra dividir táxi com ela. E aí ela vai, tipo, sequestram ela. E o pai dela, na história do filme, vai lá e tenta recuperar a menina. E para pensar, gente, como é difícil de achar. Nós estamos falando da Europa. Tem arma, tem um monte de coisa. É muito difícil. É quase impossível, porque essas meninas ficam em locais, assim, muito escondidos, né? E o sofrimento, ele é muito grande. Então, queridos... Professora. Oi. Só para recapitular mesmo. O tema é isso, né? Da escravidão e tal. E é para fazer manuscrito e te mandar foto? É o que nós vamos fazer. Tá Não, Esther, não é manuscrito, não, desculpa. Vocês vão receber no dia da prova, que vocês vão entrar lá, né, na unidade de aprendizagem, isso, no Merloli, na unidade de aprendizagem. Vai ter a prova de português lá fechada, né, e vai ter lá a proposta de redação. Eu vou pedir para vocês mandarem isso digitado para mim, tá bom, Esther? Vocês vão mandar para o meu e-mail digitado. Por quê? Porque eu quero dar resposta para vocês. Então, quando você mandar para mim, ou em Word, ou mesmo no e-mail digitado, eu já vou marcar lá em vermelho as coisas que você acertou, errou, aí fica mais fácil de eu corrigir. Então, eu estou pedindo na etapa passada para o ensino médio fazer assim para mim,
né? Eles fizeram uma redação avaliativa e eles mandaram digitado. Ficou fácil. Eu abria, já lia, já mandava resposta, abria ali e mandava resposta. E quando vocês mandam a foto, não dá para eu fazer isso. Aí eu vou ter que ir lá no Paint, fazer isso. Isso me dá mais trabalho do que vocês digitarem em Word. Então, eu prefiro que vocês digitem, tá, no Word, ou então já no e-mail direto. Vocês que sabem, tanto faz para mim. Tá? Porque dá para eu mexer no seu texto, se você escrever no e-mail direito, ou então anexar um Word. Gente, vocês vão me dar, então, vão levantar agora, dar uma espreguiçada, vai lá pegar um café, enquanto 3 minutinhos eu estou de volta. Só para parar a minha gravação aqui, 3 minutos a gente volta para fazer a revisão para a prova. Tá combinado? Ok.